Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Ainda não se inscreveu neste canal? Aperte agora mesmo o botãozinho inscreva-se e venha fazer parte da nossa turma. Hoje inicio a nossa série Edital Total, exclusiva para o concurso do Banco da Amazônia, BASA. Estudarei e resolverei questões que contemplam todos os assuntos previstos no edital que você está vendo aqui na nossa tela. Então, inscreva-se agora mesmo e receba de forma gratuita todas as nossas aulas aqui no canal do Mestre Mário. Vou começar por compreensão de texto. Resolverei algumas questões e, caso você tenha dúvidas, deixe na nossa seção de comentários. E vamos estudar! Você pode observar questão da Banca Sesgran Rio para o concurso da Caixa realizado no ano de 2021. O texto tem o objetivo primordial. Qual é o objetivo principal do texto? Duas dicas para você. Tem interpretação de texto? Você pode fazer, igual vou fazer aqui. Ler as alternativas e voltar ao texto para ver se você encontra as respostas. Ou você pode também ler o texto e depois ler as alternativas para resolver a questão. Essa segunda opção ela vai gastar mais do seu tempo. Então, você precisa otimizar seu tempo. Sesgran Rio são textos extensos, longos. Então, sugiro que faça assim. Vá lendo as alternativas e volte ao texto. Outro ponto importante aqui, fique atento ao princípio da extrapolação. O examinador contempla questões nas alternativas, ele contempla pontos nas alternativas que não estão presentes no texto. Então, vamos voltar ao texto para buscarmos e verificarmos se as alternativas estão corretas. Qual delas está correta? Vamos lá. Então, qual é o objetivo principal, primordial do texto? Será que é ensinar a gerir as finanças ou sensibilizar sobre a importância da educação financeira? Aqui está o nosso texto. Relacionamento com o dinheiro, caso queira fazer a leitura, pare o vídeo. É um texto do Banco Central do Brasil, Caderno de Educação Financeira. Aqui, pela fonte de onde foi retirado o texto, já traz uma informação interessante. O caderno, ele contempla o quê? Educação financeira. Quando a gente faz a leitura do primeiro parágrafo, desde cedo começamos a lidar com uma série de situações ligadas ao dinheiro. Para tirar melhor proveito do seu dinheiro, é muito importante saber como utilizá-lo da forma mais favorável a você. O aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão de nossas finanças pessoais, tornando nossas vidas mais tranquilas e equilibradas sob o ponto de vista financeiro. Voltando às questões, o objetivo dele é ensinar a gerir. Ele traz um manual de como gerir os recursos, as finanças pessoais de maneira eficaz? Não. Ele traz o quê? Ele sensibiliza, eu poderia falar de acordo com o primeiro parágrafo, que ele dá umas dicas. Observe só, o aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão de nossas finanças pessoais. Então, sensibilizar é o objetivo, sensibilizar sobre a importância da educação financeira. Quando a gente volta novamente ao primeiro parágrafo, ele traz sim, ele fala que o aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão de nossas finanças pessoais. Então, ele quer sensibilizar sobre a importância da educação financeira. Em momento nenhum ele ensina como gerir. Vamos ver aqui então. O objetivo dele é prevenir quanto aos perigos do acesso facilitado ao crédito. Vamos ver, até contempla em algumas partes do texto, fala do acesso ao crédito. Vamos ver? Observe, a ausência de educação financeira aliada à facilidade de acesso ao crédito tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo. Aqui ele fala da facilidade de acesso ao crédito. Quando a gente volta lá, ele fala prevenir quanto aos perigos do acesso facilitado ao crédito. Observe esta palavra aqui, é o objetivo maior do texto, o principal, o primordial, o primeiro.
Ele fala sim, mas em momento nenhum ele traz dicas, por exemplo, de prevenção quanto aos perigos do acesso facilitado ao crédito. O objetivo primordial do texto é alertar para a complexidade maior do mundo financeiro atual. Também não contempla esta passagem, ele não traz esses alertas para a complexidade do mundo financeiro atual quando você faz a leitura do texto. Então, esse daqui é o princípio que falei com vocês ainda há pouco, o princípio da extrapolação. Vamos ver a próxima. Sugerir a incorporação do hábito de elaborar orçamento familiar, isso daqui é importante, mas o objetivo principal do texto é esse? Também não. Ele vai sugerir essa incorporação do hábito de elaborar orçamento familiar? Vamos ver se o texto contempla essa passagem do orçamento familiar. Observe, similar problema é encontrado nas famílias, nas quais não há o hábito de reunir os membros para discutir e elaborar um orçamento familiar. Então, está falando que eles não discutem, não elaboram. O objetivo do texto é esse, sugerir a incorporação, onde ele faz essa sugestão para fazer a incorporação do hábito de elaborar orçamento familiar. Não contempla. Então, por isso que a alternativa B está correta. O objetivo principal dele é o quê? Sensibilizar sobre a importância da educação financeira, como a gente pode ver aqui no comecinho do texto, no primeiro parágrafo. Ele fala que é muito importante que comecemos a lidar com uma série de situações ligadas ao dinheiro. Para tirar melhor proveito do dinheiro, é importante saber como utilizá-lo de forma mais favorável. Saber utilizá-lo é o quê? A importância da educação financeira para gerir os nossos ganhos. Considere a palavra destacada no seguinte trecho do parágrafo 2. A ausência de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao crédito, tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo. Excessivo vem de qual palavra? Excesso. Ele está cometendo excessos, ou seja, é aquilo que está muito, não é isso? Nós vamos substituí-la por qual outra? Quando tiver pode ser substituída, você já sabe. É sinônimo, também terá na sua prova. São palavras que possuem significados semelhantes. Então vamos ver, nós precisamos de um sinônimo para essa palavra. Observe só, tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo. Básico, observe dentro das alternativas se há palavras sinônimas. Básico e essencial são palavras sinônimas. Se uma delas pudesse ser a resposta, a outra também. Não podem ter duas respostas, você já retira as duas. Então, quando eu falo lá que é excessivo, é muito. Básico é algo pouco, é o essencial. Inevitável, observe só, muitas pessoas ao endividamento inevitável, aquilo que não é evitável. Será que é um sinônimo de excessivo? Não. Excessivo quando é muito. Inevitável é aquilo que não se consegue evitar. Desmedido. Desmedido, aqui eu tenho um prefixo des e eu tenho aquele que é medido, é aquele que é comedido. É aquele que faz as ações dentro de uma possibilidade, dentro de uma medida adequada. Se ele não tem medida, aí sim é algo excessivo. Vamos ver se dá certo. As pessoas ao endividamento desmedido. Desmedido é aquele que não tem medida, é aquilo que é muito, é um endividamento grande. Se é grande, ele faz um uso grande de álcool, ele faz o uso excessivo de álcool. Substitua por outras palavras. Imprescindível é algo muito importante. Importante não é sinônimo de excessivo. Excessivo é aquilo que é muito, desmedido também é muito. É uma bravura desmedida, então é muita bravura. Então, a alternativa D está correta. Questão da SES Gran Rio, questão de nível médio. Segundo o texto 1, a zona portuária até o início do século XXI, como era vista até o início do século XXI a zona portuária? É isso que está perguntando. Voltando ao texto, bem pequeno o texto, projetos urbanísticos, patrimônios e conflitos. Então, você consegue já identificar pelo título aqui que está acontecendo algum projeto de reestruturação, de reurbanização. Também está considerando aqui a questão dos patrimônios
e vai gerar alguns conflitos, ou há conflitos naquela área. É isso que a gente vai saber ao fazer a leitura do texto. Sempre falo, faça a leitura do texto conversando consigo mesmo. Você vai ler o texto, terminou um parágrafo, faça a síntese desse parágrafo, não uma produção de texto, mas um breve relato ali para você memorizar de que o texto fala. Isso é muito importante porque na hora de você responder as questões, você vai se lembrar. O Porto do Rio, Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária do Rio de Janeiro, foi divulgado pela Prefeitura em 2001. Então aqui já é interessante você compreender a partir de quando que foi esse projeto Porto do Rio, que é o Plano de Recuperação. Foi divulgado a partir de 2001 e concentrou diferentes projetos visando a incentivar o desenvolvimento habitacional, econômico e turístico dos bairros portuários da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. Então, esse projeto ele veio para revitalizar, para melhorar, incentivar o desenvolvimento, é interessante você ver, de habitação, economia e turístico desses bairros. Em meados de 2007, quando se iniciou o estudo sobre o plano e seus efeitos sociais, a zona portuária já passava por um rápido processo de ressignificação perante a cidade. Em 2007, é importante você compreender essa cronologia. Então, a partir desse momento, já estava passando pelo processo de ressignificação. Nos imaginários construídos pelas diferentes mídias, não era mais associada a apenas. Então, antes desse projeto, esses bairros eram associados à prostituição, tráfico de drogas e às habitações favelizadas, despontando narrativas que positivavam alguns de seus espaços, habitantes e patrimônios culturais. Então, até a introdução, até o desenvolvimento desse plano de recuperação e revitalização dessa região portuária, essa região era vista como o quê? Associada à prostituição, tráfico de drogas e às habitações favelizadas. É muito interessante você fazer isso, então se fosse para você vir aqui e fazer uma síntese do primeiro parágrafo, nós já memorizamos. Dentro do amplo território portuário, os planejadores urbanos que idealizaram o Plano Porto do Rio haviam concentrado, aí você já se depara aqui, olha o verbo haver. Aí você vai falar assim, mas recentemente estudando eu vi que o verbo haver ele não vai para o plural. Será que não? O verbo haver, por exemplo, se eu disser no último ano havia, vamos corrigir aqui, no último ano havia, vamos escrever a frase aqui. No último ano havia, ou então haviam, não sei, vamos ver aqui, havia discussões sobre o uso da máscara. Ok, havia discussões. Aí, primeira coisa, tem o verbo haver, você vai identificar, está no sentido de existir? No último ano existiam, ok. Verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural. Não importa se o que está depois esteja no plural. Então, não importa, não interessa, você vai compreender que verbo haver no sentido de existir, sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, por que aqui em cima está no plural? Porque haviam concentrado, existiam concentrado? Não, aqui eu substituiria pelo quê? Por tinham. Então, o verbo haver, quando for substituído por tinham, você observa que aquele é o quê? Um verbo auxiliar. Então, quando ele for um verbo auxiliar, você vai observar que o verbo principal está no particípio. Aí ele vai para o plural. Então, aqui já vem um pouquinho de concordância que as bancas adoram cobrar. Pode ter o verbo haver no plural? Pode. Desde que seja um verbo auxiliar e o próximo verbo no particípio, certinho? Haviam concentrado investimentos simbólicos e materiais nos arredores da Praça Mauá, situada na convergência do bairro da Saúde com a Avenida Rio Branco, via do centro da cidade, ocupada por estabelecimentos financeiros e comerciais. Então, aqui está o texto, é sempre bom você verificar também de onde ele foi retirado. Olha a FGV aqui. Voltando à questão, a zona portuária até o início do século XXI, antes de ocorrer esse plano, ela era vista como o quê? Associada à prostituição, tráfico de drogas, às habitações. Ela era vista como uma área desvalorizada social e urbanisticamente, então, quando ela estava associada a tráfico de drogas, essa uma área
associada a tráfico de drogas, prostituição, habitações favelizadas, pelo conhecimento que você tem, ela é valorizada? Não, ela é uma área desvalorizada, que seja social ou urbanisticamente. Então aqui a alternativa A está correta, porque ela era vista como uma área relacionada à prostituição, tráfico de drogas e outras. Ela era vista como uma mancha no cenário carioca de belezas naturais. Ah, mas se era uma área onde estava associada a prostituição, tráfico de drogas e habitações favelizadas, para mim é uma mancha no cenário carioca de belezas naturais. Mas essa informação ela não tem no texto. Não está criticando, não está sendo negativo relacionado a ela. Falando, olha, ela é uma mancha no cenário de belezas. Cadê esse cenário de belezas descrito? Não tem. Então, qual que é o primeiro critério aqui das respostas estarem erradas, as interpretações de texto? Extrapolação. O que quer dizer isso? Que está extrapolando é uma informação que não está presente no texto. Ah, mas para mim isso sim é uma mancha, mas não importa, a sua opinião aqui não consta. O que importa é o que o autor disse. Uma região cercada de arranha-céus, essa zona portuária até o início do século XXI, ache aqui para nós, para você ver, olha aqui. Antes ela era vista assim, em momento nenhum está falando de prédios altos. Um reduto dominado pelo crime organizado? Ah, sim. Mas você falou que tem tráfico de drogas. Ok, ter tráfico de drogas em quase todos os lugares tem. Agora, falar que é dominado, a região portuária ela era dominada pelo crime organizado? Não. Se fala que, por exemplo, havia presença de crime organizado, ainda assim. Mas falar que foi dominado, você tem que provar. Ache lá no texto. Um bairro histórico com poucas áreas habitáveis. Está falando lá que tinha poucas áreas habitáveis lá na região portuária? Também não tem essa informação. Então está extrapolando. Por extrapolação aqui você já conseguiu eliminar todas as alternativas, deixando a alternativa A. Tem dúvida? Deixe aqui nos comentários que vou interagir por lá com você aqui no nosso canal, ok? Ainda sobre o mesmo texto, considere a passagem do texto. Não era mais associada apenas à prostituição. Como podemos reescrever o valor contextual, ou seja, está relacionado aqui ao contexto da palavra mais, como essa palavra mais foi empregada? Está presente na seguinte reescrita. Como vamos reescrever essa frase? Vamos ler aqui desde o começo da frase, é melhor. Em meados de 2017, quando se iniciou o estudo, a zona portuária já passava por um rápido processo de ressignificação perante a cidade. Nos imaginários construídos pelas diferentes mídias, não era mais associada apenas à prostituição, ao tráfico de drogas e às habitações. Então, essa palavra mais aqui, o que ela significa? Ela não era mais associada. Então, é muito importante, por exemplo, João não está mais feliz. Isso quer dizer o quê? Que já foi, mas não é. Então, vamos ver aqui como podemos reescrever. Não era mais associada à prostituição, ou seja, vou até colocar aqui, ó, já foi associada, mas já foi, mas não é. Importante é escrever aqui, isso aqui. Ó. Então, como podemos reescrever? Ainda não era associada, ou seja, ela vai ser? Não, ela já foi associada e não é mais. Também não era associada? Não, ela já foi associada e não era mais. Não era mais associada apenas à prostituição. Já não era associada apenas à prostituição. Então, trocou o já pelo mais ali. Então, você consegue compreender aqui uma ideia de tempo, né? Não era mais associada, ou seja, não era ainda associada, mas aqui você consegue identificar, já não era associada a uma ideia de tempo. Não precisa de entrar na parte aqui específica da gramática, mas somente observando o contexto e compreendendo o que significa. Não era mais associada, significa que já não era associada apenas à prostituição. Então, a letra C de coração que está correta. Já não era mesmo associada, não era mais associada apenas à prostituição. Não era mesmo associada apenas, não, esse mesmo aqui não pode substituir o mais.
Não era bem associada, não. Esse bem aqui seria uma intensidade, não era muito associada. E não. Aqui ficou mais fácil pelo contexto. Se não era mais feliz, é porque já não estava feliz. Não era mais associada, já não era associada. Ou seja, ela já foi um dia, vou colocar aqui, já foi, mas não é. Então, esse já aqui, ele vai dar essa ideia, que foi um dia, mas não é. Ok? Temos um texto aqui, serviu suas famosas bebidas para Vinícius, Caribé e Pelé. O que pede a questão? O texto 2 diz que o principal motivo do sucesso da vendagem, aqui você já vem circulando. Eu uso dois métodos. Quando o texto é menor, você pode fazer a leitura do texto. Esse aqui, por exemplo, não é muito grande, retirado da Folha de São Paulo. Mas, ou você pode fazer a leitura do texto, ou então ler o que pergunta e a partir dali voltar ao texto, já identificando a resposta. O principal motivo do sucesso da vendagem no estabelecimento de Diolino Damasceno foi qual o maior motivo? O que fez dar um boom, como falamos hoje, o que fez bombar? Vamos ver? Então é importante você compreender. Serviu suas bebidas para Vinícius, Caribé e Pelé. Os pedaços de coco in natura, vamos lendo aqui. O que nós queremos mesmo? Vamos lembrar aqui o principal motivo do sucesso dessa vendagem. Por que vendia muito? Os pedaços de coco in natura são colocados no liquidificador e triturados. O líquido resultante é coado com uma peneira de palha e recolocado no aparelho, onde é batido com açúcar e leite condensado. Ao fim, adiciona-se aguardente. Isso daqui está falando o porquê das vendas terem aumentado? Não. A receita de Diolino, ditada à folha pelo seu filho, parece trivial. Algo trivial seria o quê? Algo simples, não é isso? Do cotidiano. Mas a conhecida batida de coco resultante não é. Afinal, não é possível que uma bebida qualquer tenha encantado um time formado por Jorge Amado, que tomava sem açúcar, e essas outras pessoas, Vinícius e Pelé, que tomava dentro do carro. Baiano, nascido em 31, na cidade de Pecaetá, interior do estado, Diolino abriu seu primeiro estabelecimento. Então, aqui está falando do primeiro, você pode ir escrevendo. No bairro tal, localizado em uma garagem. Até aqui já falou o porquê das vendas terem impulsionado? De repente, essas vendas aumentaram por causa da batida de limão, que é feita com cachaça e suco de limão galego, mel de abelha de primeiríssima qualidade e açúcar refinado. Segundo o escritor Ubaldo Marques Porto Filho, chamava a atenção dos homens, mas Diolino, então aqui é interessante, essa bebida chamava a atenção dos homens, mas ele deu por falta das mulheres da época, é que elas não queriam ser vistas bebendo em público, e então arranjavam alguém para comprar as bebidas, as batidas, e elas bebiam dentro do automóvel. Até aqui também já falou o porquê das vendas dele terem sido um sucesso. Até aqui não, então temos que continuar lendo. Já que as mulheres pediam alguém para comprar e elas tomavam dentro do carro, Diolino bolou então um sistema de atendimento direto aos veículos, em que garçons iam até os carros que apenas encostavam e saíam em disparado. Empreendedor nato, né? Olha, está pedindo alguém para vir comprar a bebida porque elas não querem ser vistas, então nós precisamos de inovar isso daí. Vamos levar os garçons até os carros. A novidade alavancou a fama do bar. Alavancar é levar para frente, não é isso? Elevar, dar um up. No auge chegou a produzir, olha aqui, 6.000 litros de batida por mês. Então, isso aqui, ó, quando se fala que produziu 6.000 litros de batida, isso aqui é muita coisa. Então, vou colocar aqui, que vendia muito. Okay? Então, chegamos aqui ao que pede a pergunta. A pergunta fala isso. Ó. O principal motivo do sucesso da venda no estabelecimento de Diolino Damasceno foi o quê? Vamos ver? Quando a gente volta aqui ao texto, foi o quê? Então, bolou o sistema drive-thru, né, que chamaríamos hoje, na pandemia ficou tão comum essa palavra aí. Então, olha aqui, o sistema de atendimento aos veículos, em que os garçons vão até os carros levando. A novidade alavancou a fama do bar, então isso daqui deu um up
no bar e ele passou a vender mais. Então, qual foi o diferencial? Foi justamente esse atendimento personalizado, o atendimento direto aos veículos. O motivo da vendagem no estabelecimento foi a receita secreta de sua batida de limão? Não. Seu jeito peculiar, específico, próprio de combinar os ingredientes, foi isso que fez alavancar as vendas? Não. A clientela de grandes nomes, mas tem pessoas da cultura e do esporte, mas aqui está falando que foi isso que fez aumentar a fama do bar? Também não. Fazer uma bebida que podia ser ingerida por diabéticos? Sim, ele fez essa bebida que podia ser, olha aqui, Jorge Amado, diabético, tomava sem açúcar, ok, ele fez, mas foi isso que fez aumentar as vendas? Não. Então, foi o motivo do sucesso da vendagem, foi o sistema original de atendimento direto aos veículos. Olha aqui, bolou, então, o sistema de atendimento direto aos veículos, fácil, não foi? Falando em limão, mel, essa questão aqui está extremamente mamão com açúcar. Mas o examinador veio aqui e colocou lá no final a alternativa correta, justamente para você ficar confuso. Mas o que fez que alavancou as vendas, olha aqui, foi o sistema original de atendimento direto aos veículos. A leitura atenta do texto mostra que, Ricardo, um novo texto. Então, esse primeiro episódio é só interpretação de texto. Então, nós precisamos de ler o texto para ver. A leitura atenta, então você tem que ficar atento para ver, que mostra que, Ricardo, o quê? É interessante, você, como aqui é mais fácil o enunciado, você pode até tentar memorizar para já ler o texto achando a resposta. E trabalhar no setor de financiamento, dava pouca importância aos pescadores, praticava a pesca por diletantismo, que é isso, hein? Veremos já. Beira-mar é o título do texto. Quase fim de longa tarde de verão. Beira do mar, no aterro do Flamengo, próximo ao Morro da Viúva. Frente para o Pão de Açúcar. Com preguiça o sol começava a esconder-se atrás dos edifícios. Parecia resistir ao chamado da noite. Nas pedras do quebra-mar, caniços de pesca moviam-se devagar. Ao lento vai e vem do calmo. Aqui tem uma palavra. O que é caniço, você sabe? Não sofra. Tem palavra que você não conhece? Vá pelo contexto. Nas pedras do quebra-mar, caniços de pesca moviam-se devagar. Não dá ainda. Não se apavore. Sempre terá uma palavra que você não conhece. Ao lento vai e vem do calmo mar de verão. Cercados por 4 ou 5 pescadores de trajes simples ou ordinários e toscas sandálias de dedo. Aqui, então, você conseguiu compreender. Está descrevendo o quê? O cenário, não é isso? Vamos colocar aqui ó, o local, o cenário onde passa esse texto aqui. Nós do Brasil. Bermuda bege fino de brim, tênis e camisa polo de marca célebre, que é célebre, nos remete a celebridades, não é isso? Ricardo deixara o carro em estacionamento de restaurante nas imediações. Nunca fisgara peixe ali. Informação interessante, ele nunca pegou nada ali. E ele era olhado com desconfiança, intruso, bolsa tiracolo, balde e vara de 2 metros na mão. Então o que Ricardo estava fazendo naquele lugar? Ele era um intruso ali. A boa técnica ensina que o caniço deve ter no máximo 2 metros e 80 centímetros para a chamada pesca de moles. Nome sofisticado para quebra-mar. Então era para pescar quebra-mar. Ponta de agulha metálica para transmitir. Aqui ele está descrevendo a técnica da vara de pescar, por exemplo. Então podemos passar. A 1 dezena de metros, olhos curiosos viam o intruso montar o caniço. Abriu a bolsa de utensílios. Então ele estava montando o caniço. Caniço é o quê? Uma vara de pescar. Viu o que aqui abaixo falou? Então não sofra. Entre vários rolos de linha, selecionou os de espessura entre 15 e 18 centímetros de milímetro, ainda fiel à boa técnica. Então, falou onde era, descreveu como Ricardo estava, como ele era visto. Aqui a boa técnica para ensinar a montar o caniço. Ok. Na nossa profissão, vivemos sempre preocupados. Qual é a profissão dele? Será que ele é pescador? Você lendo até aqui, eu acho que é pescador. Será que é? Vivemos sempre preocupados e tensos.
Por quê? Esses 2 pontos aqui, eles vêm para explicar por que estamos preocupados e tensos. Abertura do mercado, sobe e desce das cotações, situação financeira de cada país, mundo afora. Mas se for pescador, será que tem que estar atento a isso? Não sei. Poucas coisas na vida relaxam mais do que pescaria, cheiro de mar trazido pela brisa. Aqui é o depoimento dele. E a paisagem marítima. Costuma confessar Ricardo na roda dos colegas da financeira onde trabalha. Então, Ricardo, ele trabalha na financeira. Então, é interessante você compreender o que na nossa profissão qual, logo aqui à frente, falou. Ricardo na roda dos colegas da financeira onde trabalha. Então, Ricardo, ele trabalha em uma financeira. Mostra que Ricardo trabalha no setor de financiamento de material de pesca? Não, ele trabalha em uma financeira. E é de material de pesca? Lá não falou isso. Como não falou, extrapolou aqui. Já coloca na alternativa A. Você, de repente, que está estudando para o concurso do Banco do Brasil, você não consegue compreender, não está habituado, muita atenção. Já de cara, justamente para você achar, mas se ele trabalha aqui, ó, na financeira onde trabalha, ele foi pescar e tudo, então ele financiava material de pesca, em momento nenhum falou isso daqui. Dava pouca importância aos pescadores simples do quebra-mar? Em qual momento falava que ele dava pouca importância? Não traz essa informação também. Praticava a pesca por diletantismo nas horas de folga ou de lazer? Vamos ver aqui. Olha aqui. Das cotações, situação financeira de cada país mundo afora, cheio de mar trazido e a paisagem marítima, costuma confessar Ricardo na roda dos colegas da financeira onde trabalha. Ok, ele ia pescar? Sim. Mas será que ele era um pescador profissional? Não, olha aqui, na nossa preocupação, vamos pescar para não estressar. Era isso que ele falava. Então ele trabalhava, estava preocupado e ele gostava de pescar nas horas de folga ou lazer certinho. Precisou de sofrer com diletantismo? Nem precisou de sofrer. Então, quando fala lá, praticava a pesca por diletantismo, seria interesse por paixão, vou colocar aqui, ó, por lazer. Vou colocar aqui, ó, por lazer, por o quê? Por paixão, vamos colocar assim. Então, Ricardo praticava a pesca por amadorismo também, poderia ser, ele era um pescador amador. Ele só ia ali por lazer, por paixão, por diversão. Era assim que Ricardo pescava. Então, a letra C de coração está correta. Era um assíduo aquele que está sempre ali frequentando a beira-mar no aterro do Flamengo. Será que ele ia lá sempre? Em qual momento que falou que ele ia sempre? Em momento nenhum. Então, ele fala que ele gostava de ir para aquela situação, já que ele trabalhava em uma financeira, era um trabalho estressante. Mas em momento nenhum aqui falou que ele ia todos os dias. Aqui em cima ainda está descrevendo a beira do mar no aterro do Flamengo. Mas todos os dias? Será que sim? Não. Dava mais importância ao ritual de preparação para a pescaria do que ao esporte? Em qual momento? Ele dava mais importância? Ok, ele dava. Mas lá está falando que ele priorizava, para ele era muito mais importante montar o caniço aqui, não é isso? Do que pescar, e ele pescava era por esporte também? Não, quando a gente busca aqui, ele não pescava por esporte, era um lazer, era uma diversão, mas não era aquele esporte, ele era um pescador profissional? De jeito nenhum. Ah, mas aqui o esporte que está falando, eu entendi que é o esporte comum. Está falando aqui, por exemplo, que dava mais importância ao ritual de preparação para a pescaria do que ao esporte? Em algum lugar aqui está falando, olha, ele gastava mais tempo arrumando a vara de pescar do que fazendo esporte. Também não. Extrapolou. O que disse ainda há pouco a vocês que a extrapolação são aquelas informações que não estão presentes no texto. E para que ela seja errada, tem de comprovar. Olha, por que essa está errada? Por que essa está certa? No texto tem que ter informação. Então, aquela história, porque o autor, eu tenho que adivinhar o que o autor queria dizer, isso não existe mais, certo? No seguinte trecho do texto 3, a inversão das palavras proposta entre colchetes acarreta alteração semântica.
O que é semântica? É o estudo do sentido, é o estudo das palavras. Então aqui já fica fácil para você compreender, que é o estudo do significado. Vamos colocar aqui. Semântica é o estudo do significado das palavras. Então, quando altera essa ordem aqui, em qual vai estudo do significado das palavras? Em qual aqui vai alterar o sentido? Longa tarde de verão. Se eu disser longa tarde, disser tarde longa, o efeito é o mesmo. Então, não acarretou, não alterou, então não serve. Eu quero uma que altere. Trajes simples ou ordinários. Os trajes podem ser simples e podem ser trajes ordinários. Trajes ordinários, trajes simples. Então está igual, não alterou. Maior sensibilidade afisgada, sensibilidade maior. É a mesma coisa. Você observa aqui o quê? Que nesses casos não vai alterar a semântica. Continuou com o mesmo sentido. Se eu disser ele tem maior sensibilidade, ele tem sensibilidade maior. O efeito aqui é o mesmo. Quando você volta aqui, eu tenho o quê? Um substantivo, não é isso? E aqui eu tenho um adjetivo. Então eu poderia falar esse substantivo com esse adjetivo ou esse substantivo com esse adjetivo. Sempre preocupados e tensos. Preocupados e sempre tensos. Então, ele estava sempre preocupado e sempre tenso. E aqui, ele estava só preocupado. Então, vou colocar aqui que ele estava sempre preocupado e sempre tenso. Isso aqui é bem interessante, essa questão que eleva o seu grau de raciocínio. E aqui, ele estava sempre preocupado? Não, aqui ele só estava preocupado. E ele estava aqui o quê? Sempre tenso. Então, viu? Aqui ele estava sempre preocupados e tensos. Ele podia estar sempre preocupado e sempre tenso. Mas, de qualquer forma, aqui ele estava sempre preocupado. Isso daqui é fato. Ó. Ele estava sempre preocupado. E aqui ele estava sempre? Não, aqui ele só estava preocupado apenas. E o que ele estava aqui? Sempre tenso. Aqui, ok. Vou colocar um ok aqui. Conseguiu compreender? Aqui ele estava sempre preocupado. E aqui ele estava só preocupado. Então, alterou o sentido. Você está sempre preocupado e você está preocupado. Costuma confessar Ricardo, Ricardo costuma confessar. Sujeito aqui posposto ao verbo ou antes do verbo. Não alterou, então descarta a alternativa E. A alternativa D está correta. Gostou da aula? Inscreva-se neste canal. Daqui uns dias virá também o episódio 2 da nossa série